Olá, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as transições, tá? Então vamos lá. Para a gente falar de transição, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o nosso arquivo base. Vamos abrir ele aqui. Ctrl Shift S aqui para salvar como. Então eu vou chamá-lo de 23 underline transition, tá? Desse jeito. O que eu vou fazer aqui? Colocar uma div. Colocar uma div qualquer. Sei lá, colocar um textinho aqui e no meu style eu vou formatar essa div colocando aqui um edit de 100px, um height de 100px, um background, colocar um background color, vou colocar um background color orange, desse jeito, tá? Vamos abrir aqui no Chrome. Tá lá, já tenho a minha divzinha ali sem problemas, tá ok? Qual que é a ideia? Bom, sempre que eu estiver falando de transição, eu preciso ter dois pontos, né? Um ponto inicial e um ponto final, tá? Ou seja, eu preciso fazer com que haja algum evento que vai disparar uma animação, tá? Porque, na verdade, uma transição, olha, aqui, vou vir para cá, uma transição nada mais é do que uma mudança suave de alguma propriedade. Então, por exemplo, se eu passar o mouse sobre a div, eu quero fazer o seguinte, eu quero falar que essa div agora ela mede 200 pixels de largura, tá? Então, se eu testar aqui no Chrome, tá lá, passo o mouse, 200 pixels de largura. Só que está muito dura, né? Essa mudança está muito brusca, está pulando na tela do usuário. Então, a ideia do Transition é exatamente essa, é fazer com que essa animação ocorra de forma mais suave, animada. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar algumas propriedades relacionadas ao Transition. Então, por exemplo, olha só, Transition, eu tenho Transition Property. Qual é a propriedade que eu estou animando? Então, a propriedade vai ser a widget, tá? A widget, desse jeito. Depois, eu tenho transition. Qual que é o tempo, né? Transition duration. Quanto tempo? Eu vou animar por 1 segundo, tá? 1S. Se você quisesse meio segundo, você poderia colocar assim, 0,5 ou 0,5 segundos, ou então 500 milissegundos, dá na mesma, tá? Eu costumo colocar em segundos para digitar menos, então 0,5s, meio segundo, tá? No caso aqui eu vou colocar 1. E depois eu ainda tenho uma outra propriedade que eu posso implementar, que é a transition, olha só, transition time function, tá? Time function, é esse cara aqui, ó. O que esse cara faz? Esse cara é uma função que vai determinar se a função ela acelera, desacelera, ou acelera e desacelera, tá? Então existem algumas coisas aí nessa questão aí de aceleração e desaceleração. Eu vou deixar por enquanto a linear. A linear começa na mesma velocidade que termina, tá? Então se eu passar o mouse agora sobre essa div, olha só, eu já tenho uma animação acontecendo ali de 1 segundo, né? Vamos diminuir esse tempo aqui, 0,5, salvei, passar o mouse, então tá lá, já tem uma animação acontecendo ali. Só que essa animação tá feia, né? Tá robótica. Por quê? Justamente por causa da aceleração, né? Que tá linear, tá bem robótica, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, easy. O que esse cara faz? Esse cara ele vai dar uma aceleradinha, olha só. Tá? Ele acelera um pouquinho e na verdade ele começa e desacelera no final, né? Aí eu tenho easy in desse jeito, olha só. Ele acelera e para bruscamente, tá? Eu tenho easy out, olha só. Aí ele começa com tudo e vai desacelerando, tá? E eu tenho easy in out, olha só. In out, desse jeito. Olha lá. Fica mais suave a animação, né? Ele acelera e depois desacelera no final, tá? Então essas são as opções que a gente tem. E eu também tenho uma outra opção, que é colocar um Cubic Bezier. O que seria isso? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Chrome aqui. Deixa eu abrir essa janela aqui, ó. Eu vou procurar na internet esse cara aqui, ó. Cubic Bezier.
Vamos ver se eu acho. Eu acho que é esse aqui. kubicbezier.com. É ele mesmo. Então, olha só. Aqui do lado, eu já tenho como que representa, né? Como que é representado esse easy linear, easy in, easy out, easy in out, tá? Então, na prática, olha só. Se você coloca easy in, o que vai acontecer? Essa linha horizontal é o tempo e essa linha vertical é o valor da propriedade, tá? Então, a opção easy, olha só, ele dá uma estilingada no começo e no final ele vai desacelerando, né? Linear, ó, aqui, linear. O linear, olha só, ele vai aqui. Ah, não, eu editei, não tem problema. Ó, linear é o mesmo tempo, né? O mesmo tempo durante o mesmo tempo, o mesmo valor aqui da propriedade ele vai sendo alterado, tá? Eu tenho o easy in, olha só, que é essa azulzinha aqui. Aqui eu posso comparar, ó, esse daqui com esse daqui, tá? Então, se eu der um go aqui, ó, eu vou comparar as duas animações, tá vendo? Ó? Tá? Ó. Então, repara que o easy in, ele começa mais devagarinho e depois termina de uma vez, olha só. E para lá, dá aquela parada brusca, né? Eu tenho o easy in out, olha só, ele começa devagarinho e termina devagarinho, tá? Eu tenho todas essas opções. E por que eu falei do Cubic Bezier, né? Na verdade, essas palavras aqui, easy, easy in out, na verdade elas são atalhos para alguns valores de Cubic Bezier aqui, ó, de alguns valores aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho x1, y1, x2, y2. O que isso significa? Repara o seguinte, ó, eu vou pegar esse pontinho e vou brincar com ele aqui um pouco, ó. Vou deixar dessa forma. O que eu estou fazendo aqui, ó? x.66, 0 de y, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, olha só. O x menos 6 e 1 de y, tá? Então, deixa eu trazer esse cara mais um pouquinho para cá. Olha só. Eu vou dar o go aqui para comparar, tá bom? Esse daqui, ó, é essa opção azulzinha aqui. Vamos ver? Olha só. Tá? Olha só o que acontece. Agora, olha só que interessante. Se eu fizer isso aqui, ó. Repara isso aqui, ó. Eu tô com esse valor, essa bolinha aqui embaixo é justamente esse valor, x e y, tá? Vou dar o go. Repara aqui, ele vai para trás, ele vai voltar um pouquinho, depois ele vai numa vez, passa o valor e volta para o valor final. Olha só. Repara esse roxinho aqui, né? Olha lá. Ele vai, ó, ele vai e volta, tá vendo? Então, o que acontece? Eu posso utilizar essa ferramenta para me ajudar a escolher um valor de Cubic Bezier. Então, vou vir aqui agora e vou colocar Cubic Bezier aqui. Vamos testar no Chrome. Aqui, cadê você? Tá aqui. Olha só. Repara, aqui tem que o valor, quanto maior o valor, mais fácil de enxergar, né? Então, aqui eu vou colocar 400 e vou colocar 1 segundo. Vamos ver. Olha só. Reparou? Olha lá, ele dá uma voltada, né? Ele vai para trás, acelera, passa um pouquinho do ponto e depois volta pro valor final, olha só, tá? Então, isso é o Cubic Bezier, tá bom? Muito bom. Pessoal, outra coisa, além disso, o que eu posso fazer com o Transition? Eu posso animar duas transições ao mesmo tempo, duas propriedades ao mesmo tempo, tá? Para isso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu fizer dessa forma, ó, height 400px e salvar, olha o que vai acontecer aqui no Chrome. Vou passar o mouse. Opa, aqui deu um probleminha. Ah, sim, claro, eu só estou animando a widget, né? Para eu animar tudo, eu posso utilizar a palavra all, tá? Utilizo a palavra all, vou animar todas as propriedades. Olha só. Tá? Quando passo o mouse, ele faz aquela animação ali. Agora, e se eu não quiser colocar o all, né? Se eu quiser agora fazer o seguinte, ó, eu quero fazer com que essas animações elas ocorram em tempos diferentes, tá? Antes, deixa eu só fazer o seguinte, ó, eu também posso trabalhar com transition delay. O que isso significa? Eu posso atrasar um pouco aqui. Eu posso atrasar um pouco o início da animação. Então eu vou atrasar em meio segundo. É bastante, mas é para demonstrar o que acontece. Ó, vou passar o mouse, espera, depois anima. Tiro o mouse, espera, depois anima.
tá? Então, o Transition Delay serve para isso, para quando eu quero atrasar o começo da animação, tá? Vai demorar 1 segundo, depois vai animar, ok? Muito bom. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar, esse aqui. Eu posso animar em tempos diferentes. Repara, widget, vírgula, height, tá? Aí, depois eu tenho largura e altura. Os outros, o que eu colocar depois do vírgula é referente à altura. Então, ó, 1 segundo de largura e 5 segundos de altura. Não, 5 é muito. 3 segundos de altura, tá? Depois, eu quero esse cara aqui. Eu quero o Cubic Bezier para os dois, tá? Então, eu não preciso duplicar. Se eu não passar o segundo, o browser ele vai entender que o height é animado utilizando esse mesmo cara aqui, tá? E depois eu quero o delay. Então, digamos que eu quero 0 para largura e eu quero aqui 0,8 para altura. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar? Vou passar o mouse. Eita, peraí, vamos lá. Aqui, depois a altura. Não animou a altura, vamos ver por quê. Assim, é claro, aqui eu preciso voltar com a altura de 400 px, né? Vamos testar. Olha só, espera um pouquinho, anima a altura agora. Tá? Tira o mouse, primeiro a largura, depois a altura. Então, é sempre dessa forma aí, ok? Olha lá. Maravilha? Então, eu posso ter quantas animações eu quiser seguindo essa lógica, tá? Se eu quisesse, por exemplo, que a altura animasse de maneira linear, olha só, linear, não vai ficar tão bonito, mas tá lá. Ok? Fazer atrasar menos aqui, ó. É isso aí. Bom, galera, com relação à Transition, era isso que eu tinha para falar para vocês. O que eu gostaria de fazer nas próximas aulas com vocês é o seguinte. Eu vou abrir aqui essa minha pagininha. Olha só. Tudo isso que eu mostrei para vocês é para ajudar a gente a desenvolver essa pagininha. Eu quero discutir uma questão muito importante com relação ao HTML dessa página, tá? Mas por hora, olha só. Font Face sendo aplicado, Transition sendo aplicado, olha só. Que agora a gente tem um conhecimento bem maior sobre o Transition, né? Bem mais aprofundado, tá? Tem as imagens, olha só, tem o Transition aqui também, tem algumas coisas aqui, mais um pouco de Transition. Formulário, né? Que a gente viu também, a gente já vai poder aplicar nesse cara, ok? Tem algumas tags a título, H1, H2, algumas tags a mais que eu ainda não passei para vocês, tá? Um pouco mais de botões com transições, tabelinha que a gente viu, eu ainda não mostrei para vocês como que a gente consegue fazer tabela zebradinha, né? Cor sim, cor não. A gente vai ver isso também. Muitas coisas aqui a gente vai utilizar essas aulas, as últimas aulas aí, tá? Essa formatação mais diferente, isso aqui a gente pode ver também mais para frente. Por hora a gente pode até fazer com input radio normal, tá? E mesma coisa com input checkbox aqui, deixar o padrãozão mesmo, tá? Muito bem. Imagem, e olha só, isso aqui a gente já fez um exercício bem parecido com isso aqui, com essas imagens e tudo mais. Então, a gente já tem aí quase toda a bagagem que a gente precisa para chegar nesse resultado aqui. Tá? A gente já, algumas coisas ainda falta falar, mas eu posso até falar conforme a gente for desenvolvendo essa pagininha aqui, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a pensar um pouco a respeito disso, e a primeira aula, né, o primeiro vídeo da próxima sessão será uma discussão de quais tags utilizar, tá? O que tag que seria esse cara do lado? Por quê, né? E esse aqui, que tag seria? E por que seria tal tag? Mas eu não quero dar nenhum spoiler agora. Na próxima sessão a gente vai falar sobre isso. Até lá!